Olá, amigos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Abordamos em vídeos anteriores o tema tão atual da invasão que o islamismo está fazendo na Europa e Estados Unidos. E, aliás, não só nesses lugares, né? Mas principalmente nesses lugares. E lemos juntos aqui reportagens sobre isso, sobre fatos como esse em países como França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. Alertamos para a possibilidade de isto atingir também a América Central e do Sul, em especial o Brasil. Nós ainda não sofremos no mesmo padrão que estamos observando na Europa e nos Estados Unidos com este problema, mas se achávamos que isto estava longe, que esses dias estavam longe, percebemos recentemente que não estamos tão distantes desta realidade aqui no Brasil também. O deputado federal, senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança, elaborou um projeto de lei que está parado desde 2 de março de 2026, data em que ele apresentou este projeto ao Congresso, o chamado PL 824/2026, que, segundo o próprio projeto, aspas, dispõe sobre a proteção dos direitos fundamentais das mulheres, das crianças e das minorias, bem como a vedação, a promoção e aplicação do conjunto de normas e práticas que compõem o que é conhecido como Lei da Sharia no território nacional. Eu não li ainda o projeto, mas assisti algumas entrevistas dadas pelo deputado a canais do YouTube, a tal chamada mídia alternativa, que é muito mais crível do que o que a Globo, o UOL, CNN, Record, outras aí divulgam. E com destaque, eu dou destaque para a entrevista dele no canal PH Vox. Ao ouvi-lo, eu percebi que este perigo da conquista de espaços pelo islamismo no Brasil não está tão distante quanto imaginava, principalmente pela repercussão e reação de grupos dentro da própria Câmara contra o projeto. O deputado informa ameaças contra si e contra o seu mandato com a alegação dos que o detratam de discriminação religiosa, o que é uma mentira, pois o problema não é contra os islâmicos e a sua religião, mas sim contra a aplicação da lei da Sharia no território nacional. Isto porque é o que observamos em outros países onde há esforços legislativos para a aplicação desta lei da Sharia, que é uma lei, um agregado ao Corão, que são leis basicamente de como se portar, leis de morais, né? Como se veste, aonde pode ir, o que pode fazer, o que pode falar, onde pode ir, com quem pode ir, enfim, são normas de convívio do dia a dia. E essa lei, que em alguns países os legisladores estão tentando implementar, seria primeiramente para os islâmicos que vivem no local, mas com o tempo isto vai se tornar territórios islamistas que vão ser, todas as pessoas que lá viverem, independente da sua religião, vão ser obrigadas a ser tratadas por essas mesmas leis. Ou seja, nós teremos territórios dentro de bairros, ou bairros inteiros de islâmicos, ou cidades, ou quem sabe estados e até um país inteiro. Ou seja, você terá que obedecer essa lei em qualquer lugar onde você viver, caso essas coisas sejam aprovadas. Num primeiro momento, vão dizer que não é isso, não, é apenas para esse grupo, mas o que nós estamos vendo acontecer em outras nações nos mostra o contrário, e aqui não vai ser diferente. O que é assustador é ver o silêncio da mídia quanto a este risco e, ao contrário, apoiando essas iniciativas e calando-se quando ocorrem fatos que, se fossem praticados por outros, seria motivo de matérias de capa em jornais e telejornais.
exemplo. Não é o mesmo caso, mas um exemplo parecido com o que eu estou querendo dizer é o que nós vimos acontecer aqui no Brasil com o silêncio sepulcral da mídia quando trabalhadores brasileiros foram espancados pelos seus chefes em fábricas chinesas instaladas aqui no Brasil, e enquanto o Ministério Público do Trabalho ficou em silêncio, assim como os sindicalistas. Afinal, os chineses são amigos e não têm também como exemplo, eles não usam como exemplo, né? Ao contrário, o exemplo que eles gostam de usar é o da Ortobon, aquela empresa de colchões que a mídia está achincalhando, o governo está falando mal dessa empresa, porque foi uma denúncia de que eles não têm mulheres em posição de chefia, apesar da presidência da empresa ser ocupada por uma mulher. Estes casos são noticiados. Esses casos ficam na mídia. Agora, esses outros casos da empresa chinesa, eles simplesmente se silenciam. É a mesma coisa com relação a este problema do islamismo, a aplicação da Sharia. Isso está acontecendo em diversos locais pelo mundo e a mídia fica em silêncio. E é isso que vai acontecer. Nós sabemos que no caso do PL, do deputado Luiz Felipe, esse projeto de lei, a reação negativa dos colegas da Câmara, da própria imprensa e de outros grupos, essa reação negativa nos demonstra o quanto as nossas lideranças estão cooptadas e comprometidas com essas ideologias que pretendem destruir nossos valores e tradições cristãs, seja pelo esquerdismo, o wokeismo ou o islamismo, ou as duas juntas. No vídeo desta semana, na realidade só quero reforçar o modus operandi, como eles operam no islamismo xiita iraniano, mostrando a sua face, aquela face que todos querem esconder. Mas esta reportagem é apenas para alertar sobre o que está efetivamente acontecendo lá no Irã e aqui. Eu vou acompanhar outras entrevistas do deputado Luiz Felipe, inclusive uma que ele fará hoje, que é dia 8 de julho, ao canal PH Vox. Quem tiver chance, assista, eu acho que vale a pena. E eu vou trazer atualizações aqui neste canal nos próximos vídeos. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, então a matéria que eu queria compartilhar está no site do Guia-me, que a gente já conhece. É uma matéria recente, aliás, recentíssima, é de hoje. Saiu na quarta-feira, dia 8 de julho. Ela foi publicada, quarta-feira, 8 de julho, é hoje. E fala a respeito do Irã. O que diz: Irã ameaça confiscar igreja protestante histórica e prender membros. Autoridades ameaçaram tomar a igreja evangélica de São Pedro, um dos poucos templos protestantes que restou no país, e despejar 20 famílias que moram no local. A fonte é o Guia-me, e eles obtiveram informações do jornal The Christian Post, que a gente conhece, e do Jerusalem Post, que é um jornal israelense, de Israel, né? O Jerusalem Post e o Christian Post, que é americano. Eu vi a matéria no Christian Post, mas eu trouxe aqui o do Guia-me porque ela está muito parecida e já está traduzida, então é mais fácil. E a foto aqui que aparece é da igreja, a Igreja Evangélica de São Pedro de Teherã, né? Então essa é a igreja, e olha o terrenão que ela fica, né? Um terreno enorme que a igreja fica. E a matéria, então, diz aqui que uma das poucas igrejas protestantes que restou no Irã está enfrentando ameaça de confisco pelo regime islâmico, segundo relatos da mídia internacional. Representantes do governo iraniano ameaçaram fechar a igreja evangélica de São Pedro em Teherã, tomar seu complexo e despejar 20 famílias que moram
no local. Só para a gente resgatar um pouquinho de história aí, para quem não lembra, né? O Irã, primeiro, hoje a gente sabe, todo mundo está ouvindo aí, está falando no jornal, em telejornal, tudo, a situação do Irã hoje lá, que está essa guerra com Israel e Estados Unidos, né? Tudo isso porque o Teherã, o Irã, né? Teherã é a capital, porque o Teherã está atacando não só Israel, mas eles falam abertamente que o maior objetivo deles é destruir o grande Satã, que é Estados Unidos, e o pequeno Satã, que é Israel. Eles querem acabar com essas duas nações. E eles falam isso muito claramente. Como eles não podem militarmente, porque não dá, o Irã não tem condições de uma guerra direta, com tropa, com gente no solo, né? Por enquanto tá aquela guerra lá com bomba, avião, míssil, mas não tem gente no solo. A tecnologia que o Irã tem, ele não tem condições de uma briga aberta aí com os Estados Unidos e Israel. Mas como é que eles fazem? Através de terrorismo. Eles são os financiadores da grande maioria dos atentados terroristas pelo mundo todo, né? Porque o objetivo deles, declarado, é destruir Estados Unidos e Israel, e o não declarado é acabar com toda a religião que não seja o Islã. Eles, cristão, tá na mesma sacola junto com os Estados Unidos e Israel. Vá lá no Irã e fale que você é cristão. Eles são infiéis. Essas pessoas têm que morrer, né? Por quê? Porque o Islã fala isso. A única... Vocês têm... neste caso do Irã, o fim justifica os meios, né? Se o fim o que é? Todos adorarem o Islã. Ah, mas para isso você não vai conseguir. Não, a gente mata os que não quiserem, né? E é o que a gente sabe que acontece lá, né? Isso acontece, exceto aquelas pessoas que não acreditam, tem gente que não acredita nisso, né? Que só acredita no que fala a Rede Globo, no que fala a CNN, né? E as outras companhias de jornalísticas pelo mundo afora, que todas são contaminadas com essa ideologia de esquerda, né? Que defende o Irã, mas esconde as mazelas deles, né? Os pecados, as coisas ruins que eles fazem. Então o Irã, ele está hoje numa situação de paupérrima em termos econômicos, porque eles estão, além do bloqueio econômico que os Estados Unidos está fazendo, para que ele não venda petróleo, porque é o jeito que eles conseguem dinheiro, não só para financiar o terrorismo mundial, mas também para submeter a população do país a essa tirania do Islã radical, né, que é o caso deles. Eles estão nessa situação e estão numa situação difícil perante a comunidade internacional, porque está todo mundo vendo os absurdos que ele está fazendo. A guerra dele é contra os Estados Unidos e Israel, eles estão atacando todo mundo ali em volta. Até a Turquia, que não tem nada a ver com a história, que faz parte da União Europeia, embora fique ali próximo, eles já mandaram míssil lá. É que não caiu lá, porque na Turquia eles têm um sistema de defesa melhor, conseguiram derrubar o míssil antes, porque senão até a Turquia estava envolvida nessa briga aí. Agora, os outros países ali estão todos de cabelo em pé, por causa da atuação do Irã. E a questão do Irã ser islâmico, eles não eram originalmente islâmicos. Eles, o Irã histórico, que era a Pérsia, né, o Império Medo-Persa, que está na Bíblia, isso a gente vê lá, a época do Ciro, que foi que libertou o povo de Israel do jugo da Babilônia, permitiu que eles voltassem para Jerusalém, que adorassem o Deus de Israel, reconstruíssem o templo. Eles não tinham nada contra os judeus. Muito pelo contrário, Ciro permitiu e reconhecia que o Deus de Israel era um Deus poderoso. A história lá de Daniel, quando Daniel vai para
a Cova dos Leões foi na época do Império Medo-Persa. Aí ele já não estava mais no Império Babilônico, a Babilônia já tinha caído e a Pérsia tinha assumido o que era antes Babilônia, que é exatamente nesse período que o Daniel é lançado na Cova dos Leões. E o Dário, que era o Shah, o rei, né, o governante, gostava do Daniel e ficou até triste, porque ele ficou feliz quando viu que o Daniel não tinha acontecido nada com ele e reconhece o Deus de Israel como um Deus poderoso, né? Reconhece isso publicamente. Então, o que aconteceu? O Irã se transformou num país islâmico quando ele foi tomado pelos árabes. Os árabes são os descendentes de Ismael, que Ismael, por sua vez, é o filho de Abraão com Agar, a serva da esposa de Sara, que se chamava Agar, que ela oferece a Abraão, porque ela não conseguia ter filhos, ela ofereceu a Agar ao marido para que ele tivesse uma descendência a partir da serva de Sara. Porque pela lei os filhos dessa serva seriam como se fossem filhos de Sara, né? Só que daí aconteceu aquilo que a gente vê na Bíblia, que Deus falou, não é esse, o teu descendente vai ser de você, Abraão, com a sua esposa Sara, que daí nasce Isaac. Os muçulmanos são descendentes dos árabes, que é Ismael, o Muhammad, né, como é que chama lá, o profeta do Islã, é Muhammad de alguma coisa, não me lembro, sumiu, perdi o nome agora dele aqui. Este profeta, quando ele cria o Islã, ele cria isso no ano 500 depois de Cristo, ou seja, comparando com o cristianismo e o Maomé é o profeta, né? Ele cria esta religião que é monoteísta também. Eles creem no Antigo Testamento, eles têm umas versões, umas coisas lá que eles mudam um pouco a interpretação e tal, mas eles creem no Antigo Testamento, né? Mas ele cria essa religião e hoje tem uma tal da Sharia, que é uma lei adicional que foi criada pelos religiosos lá, que é uma lei de costumes. Como é que pode vestir, o que não pode, o que pode comer, o que não pode, o que pode beber, o que não pode, modo de comportamento, o que pode falar, onde pode ir, aonde não pode ir, enfim, são leis adicionais ao Corão, né? E isso é o que orienta o agir dessa nação. E o Islã entrou na Pérsia, no Irã, exatamente na época em que os árabes dominaram aquela região ali. Então, a religião é nova, perto do cristianismo e perto do judaísmo, né? Porque ela é de depois de Cristo, 500 e poucos anos depois de Cristo, né? E a Pérsia é mais nova ainda nessa religião, porque ela foi cooptada para o islamismo depois, mais para frente, quando eles foram dominados pelos árabes, né? O que acontece é que eles são de uma linha xiita, que são radicais de religiosos. O Islã tem uma série de divisões, de diferentes visões entre eles. Então você tem os sunitas, que é a maioria, que eles não são radicais, eles não seguem a Sharia, digamos assim, ao pé da letra. Eles são, então, as mulheres têm um pouco mais de liberdade, elas estudam, elas trabalham, que não acontece isso no Irã. Lá é diferente. E muita gente acha que isso é mentira. Tem um monte de vídeos na internet de mulheres que são iranianas e elas não apareceram agora, elas já estão há muito tempo, porque pode falar, não, isso daí é propaganda agora só para falar mal do Irã. Não, essas mulheres já estavam na internet muito antes de tudo isso daí que está acontecendo, né? De estar essa coisa em cima do Irã. E elas contam o que aconteceu lá com elas,
Tem um monte e tem aquele outro que escreveu um livro contra o Hamas, que é filho de um membro do Hamas, né? Mossad, não sei das quantas. Nós já fizemos vídeo sobre ele aqui no canal, que conta como é que é a visão dos xiitas islâmicos, né? Então essa é a situação do Irã, e o Irã, em função disso, ele está isolado neste mundo, porque todo mundo sabe que ele financia terrorismo, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, né, em uma série de locais, e eles estão nessa guerra contra o Israel, mas arrastando todos os países árabes ali perto, com a intenção que ele tem de dominar, de ser o chefe do islamismo mundial. Então todo mundo deveria ser do jeito que eles são. Eles não gostam dos sunitas. E os sunitas não gostam deles. Né? Por quê? Porque são visões diferentes. E eles se matam. Quando não tem uma guerra com outros países, entre eles se matam. Né? Eles brigam entre eles. Né? Então essa é, digamos assim, a situação do Irã hoje. E agora tem essa questão. Como eles estão precisando de dinheiro, como eles estão com a população interna se revoltando contra essa situação, além de tudo eles estão passando por uma seca terrível, né? Principalmente Teherã está com falta de água, então tudo isso é um monte de motivos para a insatisfação do povo, não só pela perseguição, que é o principal, obviamente, mas também por essas questões de economia e falta de água. Junta tudo isso, é um caldeirão para explodir. Só não explodiu ainda porque o regime tem o poder da força, eles têm as armas, o tal do exército revolucionário lá, do islâmico, que lida com aquele pessoal ali na ponta da baioneta, né? Diz aí as histórias que a gente viu de que no começo desse ano aqui, antes de começar a guerra, eles mataram, ou um pouquinho depois que começaram, 30 mil pessoas assim em 2, 3 dias, né? Por quê? Porque estavam protestando. Então vamos continuar então a reportagem, que de acordo com o The Jerusalem Post, forças da segurança entraram na igreja histórica e permaneceram durante um culto com o objetivo de, aspas, identificar as pessoas presentes. Quem é que está comparecendo a esses cultos? Disseram que vão voltar mais tarde para evacuar quem mora no local e assumir o controle, relatou Sazan Tavassoli, líder da igreja presbiteriana no Irã, que reside nos Estados Unidos, e ele relatou isso ao site Irã International. Segundo ele, a propriedade da igreja vale dezenas de milhões de dólares. Que vocês viram a foto lá, é um terreno grande, né? E ele diz, aspas para ele, vou dizer as palavras literais que eles usaram. Estávamos preocupados com a América todos esses anos. A América veio, eles nos deram tapas na cara. Demos tapa na cara deles de volta e então a América se retirou. Então não temos mais medo da América, disse Sazan ao The Free Press. Essa é a visão que o Irã tem, de que ele deu um tapa na cara dos Estados Unidos. De alguma forma eu digo que até deu mesmo, porque se os Estados Unidos ganhou na guerra, na batalha, o Irã está ganhando em enrolação, porque eles ficam falando de acordo, 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 e eles sentam, não chegam a nenhuma conclusão. Quando falam que vão fazer acordo, no minuto seguinte eles rompem o acordo, que é o que eles sempre fizeram, né? Essa história já vem desde a época do Obama. A questão da bomba atômica que eles querem ter, e esse é talvez o principal motivo que os Estados Unidos está em cima dele, porque esses governantes lá são loucos, eles são radicais. Se esse pessoal tiver uma bomba atômica, eles vão para qualquer briguinha de trânsito, eles vão jogar uma bomba atômica, é o jeito deles serem, né? Não dá para confiar
que eles sejam pessoas sãs para tomar uma decisão dessa. Para ele justifica o meio. Matar é um meio de ou você se converte ou você está morto. Essa é a questão. E continua que os líderes e membros da Igreja Evangélica de São Pedro foram informados que, se permanecerem no local, serão considerados invasores e serão presos. Um jardim de 10 mil metros quadrados da igreja foi tomado pelas autoridades. O espaço foi ocupado por 4 oficiais do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica através de uma nova escritura em seus nomes. Ou seja, o que significa isso? Eles mudaram a escritura, eles simplesmente tomaram, chegaram e falaram, isso aqui não é mais de vocês, isso aqui é nosso. Vocês já viram isso acontecer em alguma coisa, em algum outro país? Cuba fez isso, Venezuela fez isso, Nicarágua fez isso, todos os países de esquerda, comunistas, aí já fizeram isso. Tá na mesma linha eles aqui, né? Tá na mesma linha. Eles foram lá e falaram, a partir de hoje isso aqui é nosso, não é mais de vocês. Através de uma nova escritura. Eles fizeram a escritura, registraram no cartório, o cartório é eles que mandam e pronto. A Igreja Evangélica de São Pedro foi fundada por missionários americanos em 1876 e tem servido a pequena comunidade protestante do Irã desde então. E aqui tem uma foto da igreja do lado de dentro dela, Igreja Evangélica de São Pedro de Teherã, e vocês vejam que houve tempos aí, 1876, que havia liberdade religiosa, né? Havia liberdade religiosa. Isso mudou com a Revolução Islâmica, né? Eles já eram, em 1876, a maioria talvez já fosse de muçulmanos. Só que era permitido outras religiões, que é o que a gente vê em qualquer nação, digamos assim, onde há liberdade, você tem judeu, você tem cristão, das diferentes doutrinas, das diferentes denominações. Você tem católico, você tem presbiteriano, batista, metodista, assembleiano, você tem de tudo ali no meio. Você tem budista, você tem gente de religião afro, você tem de tudo quanto é tipo, em países onde há liberdade. Agora, nesses outros países tanto da esquerda quanto do Islã, não pode. Lá no Irã não pode. Não pode, é só o Islã, né? Então, hoje em dia, essa igreja é de 1876, quando ainda existia liberdade, mas hoje já não existe mais. E a continuação diz que a repressão em meio ao aumento de conversões. A ameaça à igreja histórica faz parte da intensificação da repressão do governo iraniano após o aumento de conversões à fé cristã do país. Nós já falamos sobre isso, que está aumentando o número de conversões ao cristianismo em países árabes. Isto é uma verdade, e glória a Deus por isso. E diz lá, aspas, para quem vai falar, há muitos relatos de detetives particulares de que muito mais pessoas estão se convertendo ao cristianismo, especialmente às versões protestantes, tentando sair do Irã com essa desculpa de que se converteram e também simplesmente fugindo, escapando dessa ideologia e do Islã. Mesmo que fiquem no Irã, querem algum tipo de vida melhor em seus valores, então se convertem muito mais nos últimos anos, explicou Beni Sabti, especialista em Irã, ao The Jerusalem Post. Acho que eles queriam ir às raízes, daí entre aspas aqui, da vida cristã no Irã, e foi por isso que começaram a prejudicar a igreja. O regime foi lá e falou, esses cristãos aqui estão atrapalhando nós. Eles estão subvertendo, eles estão bagunçando. Algo muito parecido com o que a China também está fazendo, né? Ela permaneceu ali muitos anos, até mesmo antes da Revolução. O quê? Ela quem? A Igreja Cristã. Ela já estava lá antes da Revolução. Claro, ninguém pode estabelecer uma nova igreja no Irã desde o início da Revolução. Depois da Revolução não pode mais. Nem uma mesquita sunita
porque são inimigos dos xiitas, né? Embora sejam muçulmanos igualmente, mas nem a mesquita muçulmana de sunitas não pode. Nem uma sinagoga, muito menos, porque a sinagoga é de judeu e eles querem acabar com os judeus, e agora planejam confiscá-la, a igreja protestante. Toda vez que o regime iraniano faz isso é porque está com medo e preocupação, acrescentou. No início de junho, a Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas informou que recebeu relatos de que a Igreja Evangélica do Irã, em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã, havia sido tomada e demolida pelo regime iraniano. Simplesmente demoliram a igreja, né? Mais uma vez, prova da natureza repressiva desse regime teocrático que tem perseguido minorias religiosas de todas as formas desde sua ascensão ao poder. Confiscar propriedades pertencentes a minorias religiosas é uma tática conhecida, comumente usada pelas autoridades iranianas para intimidar e incutir medo nas comunidades religiosas, avaliou Mena, representante do Oriente Médio da Christian Solidarity Worldwide, uma organização que defende a liberdade religiosa. Perseguição no Irã. O Irã é um país predominantemente muçulmano e o governo islâmico persegue os cristãos proibindo igrejas, bíblias e evangelismo. Líderes e cristãos descobertos podem enfrentar prisão e tortura, principalmente se deixarem o Islã para seguir a Cristo, já que renunciar ao islamismo é proibido pela Sharia, lei islâmica. Sharia é essa lei agregada ao Corão lá que eles criaram, que define como é que você pode andar. O que você pode andar, o que você pode vestir, o que você pode comer, aonde você pode ir, que hora que você pode ir, com quem você pode ir, principalmente isso para as mulheres, né? Além das mulheres não poderem estudar, não poder trabalhar, enfim, tudo isso. Apesar da forte perseguição, a igreja secreta continua crescendo no país, segundo um relatório do Article 18. O Irã ocupa a 10ª posição na lista mundial da perseguição 2026 da missão Portas Abertas. Então, esta é a matéria que eu queria compartilhar com vocês nesta semana. Costumava ir com frequência para Mogi das Cruzes e já observava há anos a presença de pelo menos uma mesquita em um bairro central da cidade, que através do seu sistema de alto-falantes chamava e chama até hoje as pessoas para 5 orações diárias do Islã. Por que a população de um bairro inteiro é obrigada a ouvir esse chamado? E se a Igreja Católica próxima quiser também fazer o seu chamado no mesmo horário, utilizando, por exemplo, a música Ave Maria? Na mesquita, eles utilizam uma música. E se os católicos quiserem também chamar os seus para, no mesmo horário, uma oração usando a música Ave Maria, será que vão permitir isto? Que não vai ter uma reclamação formal deste grupo na prefeitura? Os adeptos do Islã não sabem o horário em que devem orar? Estranho. A tática é simples: ir acostumando as pessoas com a cultura, o chamado de 5 vezes ao dia, e em breve eles estarão fazendo as suas orações nas ruas e praças públicas, e todos precisarão parar enquanto oram, ao ponto de acontecer o que aconteceu na Alemanha esta semana, e eu vou mostrar para vocês devem estar vendo aí na tela, o canal Caio Alemão, onde ele conta isso que aconteceu lá nesses últimos dias, onde um motorista de um ônibus, que era do Islã, o ônibus estava lotado, chegou a hora das suas orações, porque ele segue o Islã, ele simplesmente parou a viagem no caminho para orar, pois era o seu horário de fazer oração.
e os passageiros ficaram sem reação, simplesmente esperando que ele voltasse ao trabalho para continuar a viagem. Os valores judaico-cristãos do Ocidente estão sob ameaça e sendo atacados diariamente em diferentes países. O nosso silêncio como cristãos, não nos posicionando contra esses fatos, vai acelerar esse processo. E quando quisermos nos rebelar, será tarde demais. Não é rebelar-se através da violência, mas através da pressão aos legisladores e também nas redes sociais e nas conversas com nossos amigos, parentes, enfim, a todo o nosso entorno. Cristo nos ordenou para pregarmos o Evangelho a toda criatura. Nos silenciarmos é fazer o contrário, permitir que algo diferente do Evangelho de Cristo seja proclamado. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.